Boa tarde. Boa tarde a quem vai chegando. Michel, Carlos, Débora, Isabel, Felipe. Muito boa tarde. Bem-vindos à minha casa. Vamos aguardar um pouquinho a chegada de mais espectadores para que a gente possa dar início à live. Boa tarde, Vanessa, Renan, Débora, boa tarde, Marisa. Sejam bem-vindos. Eliana, Cláudia, Wallace, Rafaela, ou é Rafael, não sei. Bruna, boa tarde, muito boa tarde a todos. O Atílio já entrou, o chefe entrou, vou fazer pose aqui. Daqui a pouquinho a gente começa. O Atílio me pediu para dar alguns avisos paroquiais. O primeiro é o de que, infelizmente, nós não vamos ter intérpretes de Libras no evento, não há disponibilidade de profissionais para fazer esse trabalho no momento. O Atílio me pede também para avisar que amanhã, dia 27, nesse mesmo horário, a Cris Severo, nossa colega, minha ex-orientanda, professora no programa de pós-graduação em Linguística, vai se juntar a Adna Cândido de Paula, professora da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, para oferecer a vocês a live Filosofia e Linguística Africanas. Então não percam. Cris é uma intelectual extraordinária, uma linguista de primeira linha, e vai com a Adna, então, proporcionar a discussão sobre filosofia e linguística africanas. Amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas. O Atílio me pede, finalmente, para avisar que a lista de presença ela está acessível no link, na biografia do perfil. Vocês vão até a biografia do perfil aqui da Pós, e lá há um link que dá acesso à lista de presença para o evento de hoje. Tá bom? Acho que são esses os avisos. Penso não ter me esquecido de nada. Atílio, se eu me esqueci de alguma coisa, por favor, me avisa. Ok, vamos começar então? Acho que já está na hora. Somos 32, comigo 33. A idade de Cristo. Quero naturalmente começar agradecendo o Atílio e a todos os que acorreram a esse evento pela oportunidade de poder discutir ideias sobre as quais eu venho refletindo já há algum tempo, talvez uns 2 anos, e que resultaram nesse livro aqui, Sadopopulismo, de Putin a Bolsonaro, que eu lancei há uma questão de 2 ou 3 meses. A gente perde um pouco a noção do tempo na pandemia, não é? Esse livro nasce de um diálogo que eu venho mantendo há algum tempo com a obra e com a pessoa mesmo de um historiador americano, um grande intelectual público contemporâneo chamado Timothy Snyder, professor na Universidade de Yale. Eu tive a ocasião de visitar a Universidade de Yale 2 vezes entre 2018 e 2019 e nessas viagens travei diálogo, pude discutir com esse historiador, o Timothy Snyder, que é hoje uma das figuras intelectuais de ponta, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, alguém que vem refletindo de maneira muito densa, muito consistente sobre a política contemporânea. E eu achei que os conceitos que ele propõe, eles eram úteis
para que a gente pudesse compreender o que se passa na cena política brasileira, nessa aparente barafunda, não é, em que a gente está metido. A minha ideia é, a partir de conceitos elaborados pelo Timothy Snyder, foi isso que eu propus no livro, entender o que se passa com o Brasil e tentar, a partir dessa compreensão, desse entendimento, intervir na cena política, não é? Organizar uma ação capaz de mudar o rumo das coisas, enfim, de reposicionar as peças no tabuleiro. Então a ideia, mais do que propor uma reflexão, uma compreensão dessa cena política, a ideia é fomentar ações consequentes, capazes de modificar o estado de coisas, de nos recolocar nessa cena, de fazer avançar posições políticas capazes de intervir diretamente no rumo dos acontecimentos. Quero começar invocando 3 enunciados do Bolsonaro, 3 momentos sublimes do bolsonarismo. O primeiro é o mais conhecido, é aquela referência que ele faz ao torturador no voto pelo impeachment da Dilma, aquele elogio que o Bolsonaro faz à figura do Coronel Brilhante Ustra, o torturador. É um episódio bastante conhecido, muito famoso. O segundo enunciado faz parte desse mesmo voto, é um trecho menos conhecido desse voto, é uma referência que o Bolsonaro faz à inocência das crianças. No voto pelo impeachment da Dilma, um pouco depois de fazer o elogio do torturador, ele se refere à inocência das crianças, que o PT, aspas, nunca teve. E o terceiro enunciado ao qual eu quero me referir finalmente é mais recente, é uma live que foi transmitida há algumas semanas, naquele período em que o Bolsonaro manifestava os sintomas da Covid. É um fim de tarde em Brasília, ele está nos jardins do Palácio, a cerimônia de arreamento da bandeira nacional está para começar, e ele então se põe a fazer um elogio da hidroxicloroquina, das virtudes dessa medicação. O argumento dele vai convergindo para a conclusão de que as pessoas devem usar a cloroquina, tudo parece convergir para a ideia de que ele vai finalmente recomendar o uso da cloroquina, mas ele não faz isso. Ao invés de recomendar o uso da cloroquina, ele recua, ele volta ao início e recomeça o argumento, começa a subir a montanha de novo. Ele faz isso 4 ou 5 vezes até que, enfim, dá a live por encerrada, não é? Então, 3 enunciados. A referência ao torturador, o elogio do torturador, essa menção à inocência das crianças e, finalmente, essa live que fica girando, não é? O vazio, que fica numa espécie de looping, que não se completa, né? Ao invés de se completar, volta ao início, retoma o argumento do começo, avança, e quando chega no clímax, ao invés de se resolver, volta de novo ao ponto de partida, e assim fica nesse giro, nesse círculo sem fim. Muito bem. São 3 enunciados que parecem não formar um conjunto coerente, são 3 enunciados que parecem disparatados uns com relação aos outros e que expressariam, pelo menos à primeira vista, a confusão mental, não é, do presidente, a sua desorganização, a sua falta de uma visão orgânica de mundo, enfim. Esses 3 enunciados, na sua aparente incoerência, não é, eles parecem trair essa inconsistência
do presidente. A confusão mental, a ausência de um projeto, é isso que, pelo menos num primeiro momento, esses três enunciados parecem indicar. Mas eu vou tentar mostrar que há sim uma coerência por trás desses três enunciados. Diz que esses três enunciados finalmente formam um conjunto consistente. A minha ideia aqui vai ser tentar entrar na cabeça do Bolsonaro, entrar no mundo mental bolsonarista, a fim de mostrar que esses três enunciados, eles formam sim um conjunto, eles formam sim uma unidade, há uma visão de mundo por trás desse aparente disparate que a concorrência, a presença simultânea desses três enunciados, à primeira vista, parece indicar. Tudo bem? Então, essa é a tarefa que eu vou me dar, né? Em algum momento da minha fala, a coerência desses três enunciados vai emergir, enfim, vai se apresentar. Em algum momento, vai ficar claro que esses três enunciados aparentemente disparatados, eles formam sim um conjunto, eles constituem uma visão de mundo que é essa que o bolsonarismo, a meu juízo, expressa, né? Bom, para tentar compreender o que é que está se passando, eu gostaria de retornar bastante no tempo. Gostaria de retornar ao pós-guerra, ao período que imediatamente sucedeu à Segunda Guerra Mundial, o período da chamada Guerra Fria. A Guerra Fria, ela está marcada pela presença de duas potências em conflito, em combate, não é? Da Segunda Guerra Mundial emergem duas grandes potências, de um lado os Estados Unidos, dominando o mundo ocidental, de outro lado a União Soviética, não é? Exercendo seu poder sobre uma série de territórios e povos no leste da Europa e na Ásia. Muito bem. É claro que Estados Unidos e União Soviética divergiam em muitos pontos, mas as duas potências, elas concordavam num elemento fundamental. E para que a gente possa compreender o que está em jogo aí, qual é esse ponto de concordância, eu vou me reportar a um acontecimento no final da década de 50. No final da década de 50, Washington e Moscou entraram em acordo quanto à organização de um determinado evento, na verdade, dois eventos. Uma exposição americana em Moscou e uma exposição soviética em Nova York. Foi feito um acordo, os dois governos entraram em acordo quanto à viabilização desses eventos, como uma tentativa de aproximar a União Soviética dos Estados Unidos, de arrefecer os ânimos, de encontrar pontos de concordância entre as duas potências em conflito, enfim. E essas exposições aconteceram. Na exposição americana em Moscou, isso em 1959, aconteceu alguma coisa muito curiosa. Os Estados Unidos estavam ali representados, não é, pelo seu vice-presidente, na época, Richard Nixon. E ele era o Cicerone, ali, o anfitrião, na exposição americana em Moscou. Ele recebeu, durante o evento, o líder principal da burocracia soviética, o premier soviético, na época, Nikita Khrushchev. Muito bem. E eles estavam lá passeando pela exposição, não é? E eles começaram a discutir
a debater. É um episódio que ficou conhecido como o debate da cozinha. Ele está disponível no YouTube, ele foi filmado. E ele tem esse nome porque ele se desenrolou numa cozinha modelo que fazia parte dessa exposição, uma cozinha modelo americana, né? Os americanos apresentavam o seu modo de vida aos soviéticos, enfim, e, entre outras coisas, montaram na exposição uma cozinha americana típica para que os soviéticos tivessem uma ideia de como viviam os americanos, de quais eram os eletrodomésticos, os confortos a que a sociedade americana àquela altura estava ouvida. Muito bem. Então, o Khrushchev e o Nixon começam a discutir. E o Khrushchev, a certa altura, diz que os netos do Nixon iam viver sob o comunismo. E o Nixon, né, no calor dos debates, responde que não, o contrário é que vai acontecer. Os netos do Khrushchev vão viver sob a liberdade capitalista. Vejam, o ponto de concordância ao qual eu me referia está no fato de que Khrushchev e Nixon, eles têm uma certa visão comum do que seja o tempo e a história. Para os dois, o tempo e a história caminham na direção de um certo ponto ótimo. Eles divergem quanto a que consistiria esse ponto ótimo. Enquanto o Nixon, esse ponto ótimo, seja a democracia liberal, tal como ela vigora nos Estados Unidos, o Khrushchev acredita que esse ponto ótimo são as sociedades socialistas, enfim, que o mundo caminharia em direção a essas sociedades socialistas como a que estava instalada na União Soviética. Em todo caso, os dois, tanto Khrushchev quanto Nixon, acreditavam que o mundo caminha numa certa direção, de que não importa o que as pessoas pensem, digam ou façam, o mundo avança em direção a um certo ponto ótimo. A essa visão de história e de tempo, a essa ideia de que o tempo avança numa espécie de linha reta em direção a um futuro garantido, não é? Essa visão que atravessava os dois regimes, que estava presente tanto na visão de mundo do Nixon quanto na visão do Khrushchev, em que pesem as divergências entre eles, as radicais divergências entre eles. A essa visão de tempo e de história, esse historiador ao qual eu me referi no início da minha fala, o Timothy Snyder, chama de política da inevitabilidade. Essa ideia de que o tempo avança numa certa direção, de que não importa o que as pessoas digam, pensem ou façam, a história caminha num certo sentido, ela tem um rumo, ela ruma em direção ao progresso, a um ponto ótimo, como eu tenho dito. A isso Timothy Snyder chama de política da inevitabilidade. A política da inevitabilidade ela estava presente tanto no mundo soviético quanto no mundo capitalista, no mundo organizado em torno da supremacia americana no Ocidente. É uma ideia tão pregnante, né, tão dominante, que ela atravessava a cortina de ferro, atravessava a fronteira entre o mundo ocidental e o mundo soviético, entre a esfera de influência americana e a esfera de influência soviética. É claro que essa certeza no progresso, ela, no momento em que a Guerra Fria se desenrolava, ela, enfim, enfrentava algumas dúvidas, não é? Quer dizer, a própria existência do conflito, a possibilidade de um conflito nuclear, que estava muito presente naquele momento, tudo isso fazia estremecer a certeza de que o mundo caminhava mesmo em direção a esse progresso. Mas, em todo caso, essa ideia continuava a vigorar, enfim. E o que acontece
um pouco mais adiante, não é? Se a gente avançar aí um pouco no tempo, a gente vai assistir no final dos anos 80, começo dos anos 90, ao colapso do Império Soviético, não é? O mundo soviético simplesmente desaparece da cena, não é? A União Soviética esmorece e toda a sua esfera de influência desaparece com ela. É o momento em que a política americana da inevitabilidade, ela ganha um fôlego renovado, não é? Esse momento ao qual eu estou me referindo, a virada dos anos 80 para os 90, o momento em que o Império Soviético rui, é um momento em que a política americana da inevitabilidade ganha uma nova força, ela reemerge com fôlego renovado, como eu tenho dito. A certeza de que o mundo caminhava em direção a um ponto ótimo, que esse ponto ótimo era a democracia liberal americana, tudo isso ganha uma força inaudita. É um momento de euforia, um momento de grande otimismo no mundo ocidental. A ideia que vigora é a seguinte: bom, se os soviéticos estavam errados, nós estamos certos, nós os ocidentais estamos certos. Não é? A queda do Império Soviético, o colapso do Império Soviético, ele corresponde a uma força renovada da política americana da inevitabilidade. A ponto de, em 1989, num pequeno artigo, um cientista político norte-americano chamado Francis Fukuyama ter aventado a hipótese de que a história chegou ao fim. É um artigo que ficou célebre, não é? Ele foi escrito um pouco antes da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim cai em 1989, um pouco antes de o Muro de Berlim cair. O Francis Fukuyama escreve esse artigo em que ele justamente aventa a hipótese de que a história teria chegado ao fim, no sentido de que a democracia liberal é uma ideia insuperável que vai se impor sobre o mundo objetivo, sobre o mundo material, de uma maneira ou de outra, cedo ou tarde. O mundo caminha inevitavelmente na direção da democracia liberal. Essa é a hipótese que o Francis Fukuyama levanta nesse texto. E como ideia insuperável, ela vai se impor ao mundo objetivo. Quem não curvar a essa imposição, quem se curvar a essa verdade, né? Quem não se curvar a esse destino que a democracia liberal representa, vai pagar o seu preço, vai, enfim, se haver com os temíveis deuses do destino. O fato, portanto, é que... minha ex-esposa está ligando aqui. O fato, portanto, é que o Francis Fukuyama invoca essa hipótese, enuncia essa hipótese, e em seguida o Muro de Berlim cai, o Fukuyama vira um profeta, ele passa a ser visto como alguém que, enfim, anteviu o futuro. E a tese do Fukuyama vira a tese do momento, vira, enfim, a ideia que vai organizar a partir daí a vida política no mundo. Fukuyama vira uma espécie de gênio capaz de antever o futuro, de profetizar o futuro. Os anos 90, não é? Eles são marcados por essa euforia, por essa certeza
na tese do fim da história. A ideia de que não há alternativas, não é? Quantas vezes a gente não ouviu essa frase? Eu cresci ouvindo essa frase, imagino que vocês tenham ouvido essa frase 1 milhão de vezes. Não há alternativas, não é? Não há alternativas à democracia liberal. A democracia liberal se impôs. É claro que o Fukuyama conheceu muitos adversários, é claro que muita gente se levantou para criticá-lo, para, enfim, tentar refutar a sua ideia fundamental, mas no fim das contas, mesmo os antigos radicais, eles se curvaram à ideia de que a democracia liberal havia vencido a batalha. A ideia de que se os soviéticos estavam errados era porque os ocidentais estavam certos. A ideia de que o mundo ocidental, os valores ocidentais, a democracia liberal, tal como ela surge no Ocidente, ela se impõe como um destino inevitável, como alguma coisa para a qual o mundo inevitavelmente converge. Nós crescemos sob a égide dessa certeza. Nós somos, em grande medida, isso, não é? Nós vivemos em um mundo há muito tempo dominado pela certeza de que a democracia liberal era um destino inelutável, a democracia liberal era o futuro assegurado, alguma coisa inevitavelmente ligada às nossas vidas para sempre, não é? E esse é o mundo em que a gente cresceu, esse é o mundo em que a gente se formou como indivíduos. O Brasil foi afetado por isso, não é? O Brasil foi parte desse processo. Se a gente observa a vida política no Brasil há, sei lá, 20 anos, 25 anos, o que a gente vai ver é a criação, a configuração de uma atmosfera política dominada por essa ideia de que, enfim, não há muita alternativa a certos parâmetros políticos e econômicos que devem organizar a nossa vida. Isso se coloca no Brasil pela primeira vez de maneira mais consistente, mais explícita, com o Collor, não é? Vai ser retomado pelo Fernando Henrique mais adiante e pelo Lula, finalmente. A política da inevitabilidade no Brasil, ela se impõe com toda a força, me parece, com o lulismo, né? Que a combina com uma outra ideia, quer dizer, essa ideia internacional, não é? Essa ideia de que a democracia liberal era um destino inelutável, não é? De que estávamos, enfim, radicalmente, visceralmente ligados a democracia liberal como o único futuro possível, de que não havia alternativas a essa forma de existir, de praticar política, praticar economia, enfim. A tudo isso, o lulismo juntou uma outra ideia, a ideia de que os dividendos da democracia liberal, eles poderiam ser partilhados, de que o Brasil, por conta da sua formação, por conta, enfim, do fato de ser uma sociedade desde sempre tendente ao apaziguamento, tendente a uma certa afetividade, não é, que une Casagrande e Senzala, senhores e escravos, enfim, o Brasil desde sempre marcado por uma certa democracia racial. O Brasil poderia partilhar melhor do que em outros lugares os dividendos, não é, da sua adesão à democracia liberal, os dividendos
desse destino inevitável a que as sociedades estariam ligadas. Enfim, ocorre, meus caros, que essa forma de ver as coisas, né, essa forma de enxergar o tempo, enxergar a história, ela nos compromete com uma conduta política conformista. Isso que é preciso compreender. A política da eternidade, a política da inevitabilidade, ela nos compromete com uma conduta política conformista. Quando a gente se abandona à ideia de que o futuro é alguma coisa mais ou menos garantida, de que o futuro vai ser mais do mesmo ou melhor do que o presente, quando a gente se convence disso, quando a gente se convence de que não há alternativas, o conformismo tende a ser a atitude política geral. A gente tende a se retirar da cena e do debate político. A gente tende a recuar desse debate, a assumir, como eu tenho dito, uma postura conformista, uma postura mais recuada do ponto de vista político. Foi isso que a gente viu, foi isso o que a gente assistiu nas últimas décadas, não é? Uma timidez, um recuo, um conformismo político, sob a certeza de que o futuro estava mais ou menos garantido, de que o sistema era estável, de que as democracias liberais haviam triunfado e se apresentavam como uma espécie de cenário consolidado e garantido. A gente foi cuidar de outras coisas, a gente foi fazer outras coisas que não defender, inclusive, os valores, esses valores nos quais a gente acreditava. A gente acreditava na democracia, a gente acreditava em um determinado campo de valores, a gente acreditava que esses valores estavam consolidados e que não era preciso defendê-los, não era preciso lutar por eles, não era preciso preservá-los. Eles haviam se imposto e se preservariam, se perpetuariam, se reproduziriam indefinidamente. Não é? A estabilidade do sistema foi alguma coisa que a gente acabou dando de barato, que estava dada e que aí permaneceria. O que nos permitia dedicar as nossas forças, as nossas energias a outras coisas, que não a defesa mesma desses valores. Ora, no entanto, a história é bem mais complicada, caprichosa. A história é um processo muito mais complexo do que essa narrativa da política da inevitabilidade supõe, não é? E a história, com seus caprichos, com seus meandros, com seus zigue-zagues, ela foi apresentando às pessoas uma série de crises, não é? Uma sucessão de crises que aos poucos foram minando a certeza no progresso. Essa certeza no progresso que emerge com toda a força ali na virada dos 80 para os 90, com a queda do Império Soviético, né? Com essa reafirmação das democracias liberais, com a renovação das energias ligadas a essa política da inevitabilidade ocidental, americana, não é? Tudo isso vai encontrando obstáculos ao longo do tempo e essa força inicial da adesão à política da inevitabilidade, ela vai se desgastando, não é? Uma série de episódios foram fazendo estremecer a nossa certeza na política da inevitabilidade.
o mais dramático deles, talvez, o mais acachapante, aquele que mais repercutiu, não é? No sentido de desorganizar, de esgarçar a nossa adesão à política da inevitabilidade, foi a crise de 2008. Não é? No mundo pós-soviético, não é? Na Rússia e nas outras ex-repúblicas soviéticas, isso foi ainda mais... Isso aconteceu quase imediatamente ao fim do Império Soviético. Né? A Rússia pós-soviética ela rapidamente perdeu as ilusões quanto à inevitabilidade da democracia liberal. Não é? Rapidamente, os sonhos que o fim do Império Soviético colocou em cena, eles foram desfeitos. Em outros lugares do Ocidente, isso demorou bem mais para se apresentar, mas a história foi desgastando, em todo caso, essa adesão à política da inevitabilidade. A crise de 2008 abriu caminho para uma crise nessa adesão à política da inevitabilidade. Não é? As pessoas foram, por conta de uma série de processos, e em especial as consequências da crise, do empobrecimento que a crise de 2008 produziu, desemprego, perda de renda, enfim, tudo isso fez com que essas antigas certezas na política da inevitabilidade começassem a perder força, não é? E a tese do Snyder, a tese que o Timothy Snyder faz avançar, é a de que o desgaste da política da inevitabilidade, né, ele abre caminho para uma outra concepção de tempo e de história, que a gente está assistindo nesse momento a uma mudança, a um deslocamento do que ele chama de política da inevitabilidade, uma certa concepção de tempo e de história, para uma outra concepção de tempo e de história. Uma concepção segundo a qual o tempo não avança mais em direção ao futuro, mas ele corre como um ciclo que se repete indefinidamente. O tempo não é mais uma linha reta, mas alguma coisa, um processo que avança num círculo que se retoma indefinidamente. E no ponto em que esse circuito se fecha, no ponto em que esse círculo se fecha, estaríamos nós, a comunidade dos inocentes, não é? E o que se repete nesse ciclo, não é? É que nós, os inocentes, estaríamos perpetuamente sendo atacados por inimigos, não é? A história, ao invés de ser contada como um progresso em direção ao futuro, né, como acontecia na política da inevitabilidade, ela passa a ser contada como um ciclo que se repete indefinidamente. E no ponto em que esse circuito se fecha, estaríamos nós, a comunidade dos inocentes, alvo permanente do ataque de inimigos internos ou externos. Os negros, os comunistas, os chineses, os corruptos. A vida passa a ser vivida, experimentada, como se fosse esse ataque permanente de inimigos a nós, os inocentes. A vida é isso. Não há senão isso como experiência. O essencial da experiência humana é isso. É nós, os inocentes, sermos permanentemente atacados por esses inimigos externos. Os negros, os chineses, os muçulmanos, os corruptos, os comunistas. Eles sempre vêm, eles sempre voltam. E o nosso destino é nos defendermos
desses inimigos que indefinidamente retornam, que estão sempre batendo às nossas portas. O Snyder, ele acredita que a gente está avançando em direção a uma concepção de tempo e de história destituída da ideia de futuro. Nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais destituído da ideia de futuro. A desilusão com a política da inevitabilidade, ela está nos deslocando para uma outra ideia de tempo, para uma outra concepção de tempo e de história, uma concepção em cujos termos nós somos os inocentes permanentemente atacados por algum inimigo externo, por inimigos que sempre voltam. A nossa história, a história das nossas vidas é a história desse eterno retorno do inimigo em nosso encalço. E a nossa única tarefa é nos defender, defender a nossa pureza, defender a nossa inocência desse ataque que sempre volta, desse ataque que permanentemente volta. Então nós estaremos entrando, não é, nesse modo de compreender o tempo e a história. Nós estaríamos abandonando a velha ideia, a ideia que permaneceu entre nós, sobretudo dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, até muito recentemente, até 2008, com toda certeza, e daí para frente as coisas começaram a ficar muito complicadas. E a gente estaria, né, assistindo a esse deslocamento, a gente estaria assistindo a essa mudança, a gente estaria abandonando a velha certeza no progresso, não é? Por uma nova compreensão do que seja o tempo e a história. Uma compreensão, insisto, segundo a qual nós somos os inocentes, nós somos a comunidade dos inocentes e os homens maus, os comunistas, os corruptos, os negros, os chineses, eles estariam sempre em nosso encalço, eles estariam sempre voltando, eles estariam sempre violando ou tentando violar a nossa pureza, não é? A bolha da nossa pureza, penetrá-la. O destino da pureza é ser permanentemente cobiçada por esses homens maus. É assim que a gente representa, cada vez mais representa a nossa experiência, a vida, a passagem do tempo. É isso que parece estar organizando cada vez mais as nossas existências, não é? Ora, o Snyder dá um passo adiante, ele vai dizer que formas de governo estão sendo elaboradas em coerência com ou adaptadas a essa nova visão do tempo e da história. Existem formas emergentes de governo que estão sendo elaboradas e que se adaptam, se ajustam a essa forma de conceber o tempo e a história. Em particular, ele se refere ao que ele chama de sadopopulismo. O sadopopulismo é uma forma de governo emergente e o que a caracteriza, em primeiro lugar, é o fato de ela se ajustar a essa nova ideia de tempo, a essa nova maneira de as pessoas conceberem a experiência do tempo e da história, não é? Essa ideia de um tempo cíclico, essa ideia de um mundo sem futuro, essa ideia de que somos inocentes, permanentemente atacados por inimigos externos e de que a vida consiste em a gente se defender desse ataque permanente. Tudo isso está sendo assambarcado por uma forma de governo, o sadopopulismo. O que é o sadopopulismo em linhas gerais? Não é?
e vocês provavelmente vão reconhecer rapidamente o bolsonarismo como uma expressão do sadopopulismo. O que o sadopopulista... O sadopopulista ele se distingue dos governantes tradicionais porque ele opera a partir da ideia de crise permanente. Ele opera a partir dessa ideia de um mundo sem futuro. O governante tradicional, de alguma maneira, ele inclui no pacote o futuro, a ideia de um futuro melhor para as pessoas, não é? Ele acena com um futuro melhor para as pessoas. Esse futuro pode não chegar, ele pode fracassar, enfim... no pacote do governante tradicional entram outras coisas, além dessa promessa de futuro, entram interesses, entram teorias que ele tem a respeito de como o mundo funciona, entram negociações que ele vai ter que fazer com as múltiplas forças que atuam na sociedade, mas de alguma maneira no pacote o projeto de um futuro melhor para todos ele está sempre posto, não é? Não que ele se realize, mas isso é constitutivo da atuação na política tradicional, essa ideia de que um futuro melhor para todos se apresenta no horizonte, essa crença de que um futuro melhor para todos pode chegar, isso faz parte do discurso político tradicional, das formas tradicionais de se fazer política. Ora, o sadopopulista, ele se distingue desses governantes tradicionais porque ele, desde o início, exclui a ideia de um futuro melhor para todos. Ele não opera a partir dessa ideia, não é? Ele não acena, ele voluntariamente, deliberadamente, não acena com a ideia de um futuro melhor para todos. Pelo contrário, ele opera a partir da ideia de crise permanente. Ele reafirma permanentemente a crise como a forma normal de vida. Vida é crise. O que o sadopopulista diz o tempo todo olha, a vida é crise permanente, não há futuro, não esperem um futuro melhor para todos, não há um futuro melhor para todos. Não há futuro melhor para ninguém, a vida é um vale de lágrimas, vai continuar sendo assim, eu não posso fazer nada para mudar isso. Não esperem de mim a solução de crises, pelo contrário, não é? A vida é crise. A vida está comprometida, ontologicamente comprometida com a crise. Não há futuro no horizonte, não há futuro melhor para ninguém. Não fiquem à espera disso. Isso não vai chegar. Não é disso que se trata. A vida é um vale de lágrimas. Mas eu posso fazer uma coisa por vocês, acrescenta o sadopopulista. Eu posso permitir que vocês vejam outras pessoas sofrerem. A vida é sofrimento, mas eu asseguro para vocês que vocês são melhores se vocês adiram a mim, aproximem-se de mim, juntem-se a mim e vocês vão poder, daqui de onde eu vejo o mundo, vislumbrar o fato de que pessoas sofrem mais do que vocês. Ou melhor, eu posso fazer vocês fazerem essas pessoas sofrerem. Eu autorizo vocês a fazerem essas pessoas sofrerem. Eu autorizo vocês a não apenas se sentirem superiores a outras pessoas, mas fazerem essas pessoas sofrerem. E mais do que isso, quando vocês estiverem fazendo essas pessoas sofrerem, vocês não vão estar propriamente atacando essas pessoas, vocês vão estar se defendendo, porque essas pessoas são os inimigos. Essas pessoas, elas estão interessadas em destruir aquilo que a gente mais profundamente a nossa pureza, a nossa inocência. Nós somos inocentes, nós que estamos juntos aqui, nós somos inocentes. E esses que
são os nossos inimigos, eles vêm ao nosso encalço para destruir precisamente a nossa inocência. Eles vêm ao nosso encalço para justamente destruir tudo que a gente no mais profundo de nós, essa pureza que nós guardamos dentro da gente. Tudo isso esses inimigos querem vilipendiar, destruir, querem penetrar, querem conspurcar. Não é? Então, o Estado populista o que faz? Ele gera crises permanentemente. Ao gerar crises permanentemente, ele cria inevitavelmente medo, angústia, ansiedade, mas ele sabe o que fazer com isso. Ele dá ele dá vazão a essa tensão que ele produz. Ele usa o medo, a ansiedade, a tensão como recursos, no sentido de que ele nomeia inimigos e autoriza os seus seguidores, os seus eleitores, a descarregar essas tensões sobre os inimigos. É assim que o sadopopulismo opera, né? Ele produz tensão e ele direciona essa tensão de uma certa maneira, ele dá vazão a essa tensão de uma certa maneira, no ataque aos inimigos. Mais do que isso, não é como eu tenho insistido em dizer, esse ataque, o Estado populista, ele convence os seus de que não é um ataque verdadeiramente, não é pura violência, não é exercício direto, brutal, selvagem da violência. Pelo contrário, é defesa. Não é? Os inimigos, eles estão sempre vindo ao nosso encalço e a nossa obrigação, a nossa tarefa é nos defender. Quando a gente está atacando o inimigo, a gente está, na verdade, se defendendo. Não é? Esse ataque não é o exercício da violência bruta, selvagem. Esse ataque... Faltam 7 minutos, é isso? Bom, quando aparecer aqui o encerramento da live, eu vou sair e vou entrar de novo e a gente termina, tá? Então, assim, eventualmente eu vou encerrar a live, vou gravá-la, e aí eu vou abrir de novo para que a gente possa fazer o debate em seguida, para que eu possa fechar o comentário, se ainda alguma coisa restar para ser dito, e a gente fazer em seguida o debate. Tudo bem? Ok. Então vamos lá, pessoal. Para encerrar. Então o Estado populista, ele é esse que opera a partir da ideia de crise, né? Ele prolonga crises, ele cria crises, ele agrava crises, com isso ele gera tensão, mas ele sabe o que fazer com essa tensão, né? Ele direciona essa tensão no sentido de um ataque aos supostos inimigos, né? Ele nomeia inimigos, não é? E diz para os seus eleitores: eu os autorizo a atacar essas pessoas, a fazer essas pessoas sofrerem. Vocês são melhores do que elas, vocês são superiores a elas, vocês são puros, vocês são inocentes. E como inocentes, vocês devem se defender desses que são os inimigos. Se defender como? Os atacando preventivamente, não é? Exercendo sobre eles essa tensão que a crise finalmente faz emergir. Então, essa dinâmica do sadopopulismo, né? Sadopopulismo é uma expressão que o Timothy Snyder criou para tentar dar conta dessa dinâmica política, dessa nova dinâmica política, de uma dinâmica política que opera a partir da ideia de crise, da geração de tensão e do direcionamento do fluxo dessa tensão num certo sentido, não é? O Estado populista, então, ele gera tensão e ele faz essa tensão funcionar numa certa direção, que é a
do ataque a esses inimigos que ele nomeia e que ele autoriza os seus a odiar, a destruir, a atacar. Não é? É assim que o sadopopulismo funciona. Não é? E é por isso que eu comecei falando sobre aqueles 3 elementos do bolsonarismo. Agora a gente percebe como é que eles podem ser coerentes. Não é? Vejam, o bolsonarismo opera nesse mundo sem futuro, nesse mundo fechado sobre si mesmo, nesse mundo que volta sempre ao mesmo ponto, que está condenado a voltar sempre ao mesmo ponto. Nós estamos presos a um circuito que vai se repor indefinidamente. Que circuito é esse? Nós somos os inocentes e, como tais, nós estamos condenados a ser perpetuamente atacados. Não há futuro, não há sentido em falar no futuro. A gente tem uma tarefa muito mais urgente pela frente, que é preservar a nossa inocência. Essa inocência que está permanentemente sob risco, porque os inimigos estão sempre batendo a nossa porta e eles querem violar a nossa pureza, eles querem violar, penetrar a nossa inocência. Né? A nossa tarefa, a nossa única tarefa é nos defender. Não é? Defender a nossa inocência. Né? O discurso bolsonarista, por incrível que pareça, ele está ancorado na ideia de inocência. Não é? A gente, à primeira vista, parece tomar o Bolsonaro como alguém que preconiza o exercício bruto da violência, mas não é assim. O bolsonarismo está assentado sobre a ideia da inocência. Nós, os bolsonaristas, somos inocentes. Não é? E os inimigos veem ao nosso encalço precisamente a caça dessa inocência. E nós estamos autorizados a ser violentos com eles porque a nossa tarefa, a nossa única saída é nos defender. O torturador, ele é dignificado no discurso bolsonarista, né? O Ustra lá, ele é dignificado, mas ele não é dignificado como alguém que simplesmente exerce a violência bruta, selvagem. Não é? O torturador, ele é dignificado porque a violência que ele exerce, a rigor, não é ataque, mas defesa. O torturador é, a rigor, aquele que nos defende, não é? Do ataque desses inimigos que em 64 estavam lá, que em 68 voltaram e assim indefinidamente, que estão de volta agora, nos atacando de novo, e assim vai ser, não é? Omnia seculum seculorum, secula seculorum, não é? Por todos os séculos e séculos. Então, a gente está diante de uma circunstância, né? A gente está diante de um funcionamento político que é preciso desvendar na sua especificidade. A especificidade do bolsonarismo parece ser essa, a do sadopopulismo. Né? Sadopopulismo porque ele opera a partir da ideia de crise, ele opera a partir do maltrato aos seus próprios eleitores. O bolsonarismo, ao criar crises, ao fomentar crises, ao agravar crises, ele maltrata os seus próprios eleitores. Ele gera tensão nesses eleitores, mas ele dá uma saída para essa tensão, não é? A saída é esse ódio aos inimigos, esse atacar permanentemente os inimigos como a única forma possível de vida, já que nós, os inocentes, estamos sempre sob ataque e a gente tem que se defender. Cabe a nós nos defendermos. Quando a gente está atacando os inimigos, a gente não está verdadeiramente os atacando, não está essencialmente os atacando, mas nos defendendo deles. Essa é a dinâmica do bolsonarismo. Bom, eu vou encerrar essa primeira parte da live, vou retomá-la em seguida, fechar no comecinho da próxima sessão o comentário e em seguida abrir para debate, tá bom? E eu vou pedir para que as pessoas que estão propondo questões, para que elas reapresentem as questões no final da apresentação, tá bom? Já chamo vocês de novo.